Link da parte 1 nos comentários. Depois da protagonista pegar a faca e quase acertar o seu tio, colocando ela ao lado da mesa, a protagonista pediu para ele sair de perto do Kian nesse mesmo instante, com uma expressão assassina, como se pudesse fazer qualquer coisa para proteger o seu escravo, e no momento que ela fez isso, sua expressão ficou ainda mais sombria do que antes, ainda segurando aquela faca para ameaçar o seu tio com ela, e isso deixou ele com muito medo e muito assustado, segurando a sua própria mão que quase foi cortada ao meio pela sua sobrinha, e ainda apavorado com ela começou a falar gaguejando que a Olivia deve ter perdido a cabeça completamente. E até mesmo Kian não estava entendendo aquilo que estava acontecendo, e a protagonista perguntou se essa foi a primeira vez que ele percebeu que ela havia perdido a cabeça, já que isso aconteceu muito antes dele tocar no Kian. E ficando indignado e irritado, o James começou a reclamar e gritar com a protagonista, enquanto ficava suando frio de medo, dizendo que o pai dela iria ficar sabendo do que aconteceu ali, e que iria reclamar com ele, de que a sua única filha está ficando maluca, e desonrando o nome da sua própria família, depois de ter começado a patrocinar um escravo. E ouvindo aquilo, a protagonista ficava cada vez mais irritada, mas ao mesmo tempo pronta para proteger o Kian. Até que de repente, interrompendo toda a conversa dos dois, alguém desconhecido chama pelo nome completo do tio da protagonista, James Ashford, e a protagonista, ouvindo essa frase, reconheceu quem era que estava falando na mesma hora, virando sua cabeça e seu corpo de uma maneira brusca, querendo ver quem estava falando, e se era mesmo a pessoa que ela estava imaginando. E quando ela fez isso, viu que quem estava falando com eles era o Duque Ashford, o pai da protagonista Olivia, e irmão de James. E o pai dela estava em uma cadeira de rodas, por conta da condição médica dele, que a protagonista havia mencionado quando comprou o Kian. E o seu pai estava acompanhado de diversos serventes e empregadas ao seu lado, esperando por suas ordens, e o pai da protagonista chamou o seu irmão imediatamente, falando que os dois precisavam conversar a sós, e isso estava deixando James muito nervoso, porque ele não esperava que o Duque iria chamar a atenção dele. E depois dele ter chamado seu irmão, o pai da protagonista olhou para Olivia, como se estivesse tentando ajudar ela mesmo nessas condições que ele estava, saindo do quarto com a ajuda de seus serventes e empregados, que foram empurrando a cadeira de rodas dele, enquanto seu irmão o estava acompanhando para fora, e logo depois, eles deixaram a protagonista sozinha com Kian naquela sala. E a primeira coisa que a Olivia fez depois de toda essa confusão, foi perguntar se o Kian estava bem, já que foi ele quem mais sofreu nessa conversa. Mas ele disse para sua mestra que ele estava muito bem, e a protagonista, chegando mais perto dele, começou a acariciar sua cabeça, porque achou que estaria doendo, depois do seu tio ter puxado os cabelos dele e o forçado a se ajoelhar. E a protagonista começou a pensar que aquilo assustou um pouco ela, do seu tio ter aparecido assim do nada, e também não esperava que o seu pai iria fazer uma visita inesperada, ainda mais depois de ver o seu tio, se perguntando se ele ficaria decepcionado, depois de ver tudo que ela estava fazendo até agora. Porque mesmo ela sabendo que vinha de um mundo completamente diferente, ela ainda considerava o Duque Ashford o seu pai, e que por causa disso, ela não queria decepcionar ele, ou deixar ele triste por ter feito algo que ele não aprova. E logo depois o empregado da protagonista perguntou se a sua dama também estava bem, e ela respondeu que estava tudo bem, falando logo depois também para ele que estava dispensado, e que vai chamar ele quando precisar de algo, ou quando tiver novas atualizações sobre o que precisar, sem falar que aquele quarto estava uma bagunça para ela conseguir trabalhar direito, e obedecendo ela, o empregado foi embora. E quando a protagonista menos esperava, o Kian segurou a mão da protagonista e puxou ela para perto, falando enquanto estava gaguejando, que a sua mestre estava parecendo pálida, como se estivesse com medo de algo, fazendo ele segurar e apertar ainda mais a mão da protagonista. E a Olivia, tentando acalmar o Kian, começou a sorrir e fez uma pergunta para ele, se o Kian queria sair de casa agora mesmo, para os dois fazerem um pequeno piquenique. E de primeira ele não queria sair agora, porque ele não tinha terminado seu dever de casa ainda, e não tinha estudado. Mas a Olivia falou que não tinha problema nisso, e que eles podem tirar o resto do dia de folga, como um descanso merecido para os dois, ainda mais depois desse dia que enfrentaram. E a protagonista depois disso começou a empurrar o Kian, falando para eles irem para o seu piquenique juntos, o que fez ele sorrir bastante, concordando com a ideia da Olivia depois disso. E quando os dois saíram de casa, a protagonista pegou uma sombrinha por conta do sol, enquanto o Kian carregava a cesta de piquenique deles, caminhando no meio de um campo com mato alto e cheio de ventanias.
E algum tempo depois, a protagonista teve que sair da mansão, mas logo depois retornou segura em sua carruagem, usando um vestido lilás e acompanhada de 2 empregados e uma empregada ao seu lado, que foram até a porta da mansão para lhe dar as boas-vindas. E o Qian também chegou até o portão animado, chamando a sua mestra Olivia, mas ela falou que ele podia começar a chamá-la de dama ou senhorita Olivia, mas ele não estava ligando para isso, só estava animado que ela voltou para casa, o que fazia ele feliz, perguntando como que foi a sua viagem. E quando ele chegou na frente da Olivia, se abaixou se curvando diante dela, para que a sua mestre possa fazer carinho em sua cabeça. E tanto a protagonista como os empregados que estavam em volta, pensaram que ele estava agindo exatamente como um cachorrinho pedindo carinho, e a protagonista em seus pensamentos começou a pensar se ele era mesmo o Qian que foi descrito na história, como um feiticeiro do mal, achando muito difícil de acreditar nisso agora. E o Qian, chamando a Olivia de sua dama, falou que tem algo que ele quer mostrar para ela, se levantando para poder conversar, e entregando uma carta que ele recebeu para Olivia, e quem havia enviado aquela carta era um pintor com uma aparência engraçada, de cabelo loiro escuro e olhos laranjas. E na carta endereçada para o Qian, dizia que um grande banquete será realizado para os grandes artistas do Império daqui 5 dias, e que esse artista ficou muito inspirado por ele e pela história do Qian de se tornar o protegido da casa de Ashur da Lady Olivia, e é por isso que ele queria convidar o Qian para este evento, e falando que seria uma grande honra se ele pudesse ser a musa desse artista, pedindo para ele se juntar aos outros artistas, e permitir que ele expresse sua admiração pessoalmente, e que vai estar esperando ansioso pela sua resposta, assinado sinceramente, pelo artista e pintor Nicolas Rossetti. E a protagonista, analisando aquela carta meticulosamente, ficou suspeita, perguntando até mesmo para o seu empregado o que ele acha que essa carta poderia significar, enquanto Qian estava preocupado com a resposta da Olivia atrás dela, sem saber o que dizer. E o empregado da Olivia falou que aquilo era um convite, mas o que ela queria saber era algo diferente, perguntando que esse homem poderia estar pensando em convidar o Qian, e se perguntando por que o famoso artista Nicolas Rossetti iria convidar o Qian para este evento assim tão subitamente. E a protagonista começou a se lembrar quem era esse artista, dizendo que o Nicolas Rossetti é o maior pintor de todo o Império, mas que havia parado de produzir novas criações, desde que ele anunciou para todo mundo que não tinha mais nenhuma inspiração fresca para pintar. E nem mesmo Vossa Majestade o Imperador conseguiu persuadi-lo a voltar com suas pinturas, por isso a protagonista estava suspeita, não entendendo por que ele estava de repente inspirado pelo Qian, vendo até mesmo um esboço que o pintor fez do Qian, que foi enviado junto da carta, falando que a beleza do Qian com certeza era única. E depois de ler esta carta, a protagonista perguntou para o Qian o que ele pensava, o que deixou o garoto muito confuso, porque normalmente a opinião dele não importava para as coisas de seus mestres, e a protagonista perguntou se ele por escolha própria queria participar desse banquete que foi convidado, e a protagonista começou a pensar que ela tinha feito algo errado, porque ela não deveria ter perguntado isso para ele, já que a sua primeira festa foi uma bagunça, e ele não queria mais ficar lá. Porém, indo contra tudo que a protagonista estava imaginando, o Qian concordou em ir para o banquete, falando que queria, e isso deixou a protagonista muito surpresa, incluindo seu empregado porque nenhum dos dois esperava essa resposta. E o Qian respondeu que ele aprendeu em uma de suas aulas de etiqueta, que é falta de educação recusar um convite desses, mas ele ainda estava preocupado que ele pode acabar destruindo a reputação dos pintores, se ele estiver dentro daquela festa. Mas a protagonista, tentando acalmar o Qian, falou que ele não precisa se preocupar com essas coisas, porque ele é muito mais do que qualificado para comparecer a esse evento. E se ele não fosse, não teria recebido um convite desses, ainda mais do maior pintor de todo o Império. E isso deixou Qian envergonhado, porque a protagonista ficava elogiando ele, e a Olivia também falou que vai estar acompanhando ele neste banquete, e que vai estar lá para proteger ele não importa o que aconteça, como ela sempre fez, o que deixou Qian ainda mais animado, feliz e tranquilo sobre esse evento que ele iria comparecer. E graças a esse novo evento, a protagonista decidiu que ele precisava de mais um novo conjunto de roupas, o que deixou seu empregado ainda mais confuso, porque o Qian recebeu um guarda-roupa inteiro há pouco tempo atrás, fazendo o próprio empregado perguntar se ele realmente precisava, porque não havia mais espaço para ele guardar as roupas no guarda-roupa.
Mas isso deixou a protagonista um pouco irritada com ele, perguntando ao seu empregado por que ele estava tão irritante naquele dia, e ele se escondendo atrás do Qian, que estava confuso com aquilo, pediu para sua dama não ficar brigando com ele por conta disso, fazendo uma expressão de cachorrinho pidão para ela. E toda essa situação estava deixando Qian muito feliz, rindo daquilo que estava vendo com a sua mestre e o seu empregado, fazendo ele se perguntar se ele realmente pode ser assim tão feliz com ela, falando que enquanto ele estiver com a sua mestre, ele sempre vai poder ser feliz, ou que pelo menos era isso que o Qian estava pensando. Porque quando ele menos esperava, sua expressão estava preocupada e seus olhos arregalados, seu corpo tremendo e suando frio, enquanto ele segurava o corpo da sua mestre caído no chão, sangrando pela sua boca e desacordada. E quando ele menos percebeu, o guarda que ele viu naquele dia brincando com sua mestre, também já estava morto na frente da carruagem deles, porque eles foram atacados por alguém no meio do caminho. E isso resultou num acidente que tirou a vida da protagonista Olivia, fazendo Qian se perguntar por que ele não foi capaz de protegê-la quando ela precisava. E então vamos ver o que aconteceu antes desse grave incidente, voltando no tempo algumas horas atrás, quando a protagonista Olivia estava junto de Qian no banquete dos artistas e nesse evento, tinha até mesmo músicos especiais contratados para comparecer e tocar para eles. E todos os artistas mais famosos e renomados estavam naquele evento, deixando as pessoas impressionadas e maravilhadas com aquilo, incluindo Qian, que ficou sem palavras vendo aquilo em sua frente. O que o Qian estava observando era ele mesmo, a sua própria pintura emoldurada no meio do evento, toda decorada com flores e ornamentos de ouro, o que deixou ele chocado. E até mesmo um dos convidados foi conversar com o Qian depois de ver o retrato, dizendo que a beleza dele com toda certeza excede as expectativas dele, e que graças a isso, não era uma surpresa que o pintor mais genial de todos queria que ele fosse a sua musa, perguntando se o Qian estava interessado também em esculturas, outros tipos de arte. E essa conversa também atraiu vários outros convidados para o Qian, que começaram a perguntar se ele não queria se tornar um ator, porque com sua aparência ele faria sucesso, ou até mesmo aprendendo a ser um dançarino profissional, aprendendo com um de seus professores, e tanta informação deixou o Qian muito nervoso e sem saber o que fazer, tentando responder todas aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo deixando ele muito feliz de ter ido. E a protagonista de longe bebendo um champanhe na taça, ficou observando o que as outras pessoas estavam fazendo com o Qian, como se estivesse preocupada com ele, ou o que iriam pensar dele, mas antes que ela pudesse se preocupar, o artista que convidou ele se aproximou da Olivia perguntando o que ela pensava, porque agora mesmo Qian era o centro das atenções, e ao mesmo tempo o maior herói de toda a festa, dizendo que a forma que ele sorri inspira muito aquele pintor gênio. E o homem que estava claramente bêbado começou a conversar com a Olivia, falando que graças ao Qian, ele conseguiu voltar a pintar mais uma vez, recuperando novamente aquela vontade que ele tinha para continuar como antes. E a protagonista respondendo falou que estava muito feliz em ouvir isso, e que o Qian também parecia estar se divertindo demais com eles. E a protagonista também estava feliz de ver que estava tudo correndo bem com um grande sorriso, falando que quanto mais amigos o Qian fizer, melhor vai ser para a reputação dele no círculo social, principalmente entre os nobres. Assim as pessoas vão começar a tratar ele com um pouco mais de respeito, e que terão mais pessoas além da protagonista que vão gostar dele e o parabenizar do que somente ela. Mas por algum motivo a protagonista parecia estar meio incomodada com ele assim tão feliz com outras pessoas, achando que era somente uma dor por ter bebido champanhe demais. E quando aquele pintor ouviu ela falando bem da festa, perguntou se isso significava que ela também vai para a próxima festa dele para o Qian. Mas a protagonista não quis dizer isso neste sentido, mas antes que ela pudesse recusar o pedido do pintor, ele chamou todos para se reunirem e fazer um brinde em homenagem ao Qian, e pela amizade sem fim que todos os artistas do Império Lexion terão juntos. Até que mais tarde aquele pintor que antes estava bêbado, já estava tão doido que quase desmaiou por conta das festas das bebidas. E isso fez a protagonista se perguntar como que o Qian ainda estava sóbrio depois de beber tanto vinho assim, porque ele nunca recusava uma bebida que alguém tentava oferecer para ele, já que seria falta de educação recusar um pedido de alguém.
E quando a festa já estava chegando ao seu fim, a protagonista começou a se despedir de todos, para que ela e o Qian pudessem ir embora e voltar para a mansão. E o pintor, ainda bêbado, ficou perguntando se eles estão indo embora assim tão cedo, mas a protagonista falou que os cavaleiros dela já estavam esperando por ela fora da festa com sua carruagem, e que os dois estão indo para casa agora, agradecendo pela festa e pela recepção do Rossetti. E de longe, quando Qian estava indo embora, os pintores chamaram a atenção dele, falando que ele tem muito potencial, e também é muito bom com as bebidas, e que ele estava livre para ir visitá-los a qualquer momento que quiser, e dando uma bela despedida para todos eles, e o Qian junto da protagonista, ficaram muito felizes de ver eles assim agradecendo pela visita, mostrando que eles realmente conseguiram fazer algumas amizades nessa festa, e que valeu a pena ter vindo. E assim que os dois entraram na carruagem, a protagonista perguntou se o Qian queria ficar mais tempo, mas ele estava bem e já queria ir para casa, porém houve um contratempo, porque um dos guardas da protagonista, Olivia, falou para ela que eles vão demorar mais para conseguir chegar em casa, porque a neblina estava cobrindo toda a estrada até a mansão, e que para manter a segurança, eles vão viajar mais devagar, então era recomendável que ela fosse dormir no caminho antes de chegarem, e a protagonista agradeceu por ele ter avisado desse imprevisto para ela. E a protagonista, olhando Qian dentro da carruagem, ficou muito feliz, porque ele estava sorrindo enquanto se lembrava do que aconteceu na festa, falando que ele deve ter se divertido muito, mas agora ela estava cansada, e começando a se sentir com sono, quase fechando os olhos. E quando a protagonista estava dormindo, do nada houve um estranho balanço na carruagem, que acordou a protagonista de uma só vez junto do Qian, sem entender o que estava acontecendo ali com eles, e os dois ficaram assustados com aquilo, e o Qian de uma vez pulou em cima da protagonista, a chamando de mestre, protegendo ela enquanto segurava a Olivia, porque a carruagem foi atingida por alguma coisa, e quando o Qian protegeu a protagonista, ele acabou se machucando, deixando um corte em sua cabeça acima do seu olho, o que deixou a protagonista muito preocupada com ele, mas o Qian só queria saber se a Olivia estava bem, sem se importar com o que estava acontecendo ou não com ele. Até que do nada os dois ouviram o guarda de antes dela gritar para a protagonista que eles estavam sob um ataque, e isso deixou os dois ainda mais aflitos, porque o guarda estava lá fora enquanto os dois ficavam ali, e o guarda gritou para os dois não saírem da carruagem, enquanto os dois ouviram um som de corte, que interrompeu o grito do guarda, que sabiam que algo ruim havia acontecido com ele, já que não respondeu mais nada depois daquilo. E a protagonista, assustada, queria ver o que estava acontecendo lá fora, mesmo sabendo que poderia ser algo ruim, enquanto ficava tremendo e suando frio. Até que ela segurou a porta da carruagem e a abriu, mesmo com Qian falando para ela não ir, e quando os dois saíram da carruagem, viram todos os seus guardas feridos ou mortos no chão, mostrando que o ataque conseguiu vencer todos eles. E o Qian, querendo proteger a Olivia, falou para ela se proteger, e que ela precisava achar um lugar para se esconder, mas a protagonista, olhando para cima, viu alguém voando com poderes mágicos, e que foi ele quem atacou eles e todos os seus guardas. E antes que ela pudesse fazer alguma coisa contra o homem voador, viu ele dizendo algo em uma língua estranha, enquanto estava conjurando algum feitiço para acertar eles, e que provavelmente ela não ia conseguir desviar do ataque, sabendo que aquilo seria perigoso demais para eles, e a primeira coisa que a Olivia pensou era que o Qian estava em perigo, e ela não ia deixar nada acontecer com ele, enquanto o Qian ainda estava tentando fazer ela se esconder ou voltar para a carruagem. Mas no segundo seguinte, a protagonista empurrou o Qian para longe, impedindo que ele recebesse o ataque que o homem ia fazer nos dois, e um poder mágico de cor rosa escuro acertou a protagonista no meio do seu peito, e o Qian, que estava bem na sua frente, viu tudo aquilo acontecer bem diante dos seus olhos, percebendo todo o sangue que também estava saindo da sua mestre Olivia, e que o colar que ela sempre usava também se quebrou no meio desse ataque. E a protagonista, enquanto estava caindo na frente do Qian, tentou alcançar a mão dele, vendo o garoto logo ao seu lado, até que ela conseguiu falar algo para ele ouvir, pedindo para que ele saísse correndo e fugisse dali, porque era muito perigoso para ele. E voltamos para aquela mesma cena, que o Qian está desesperado, suando frio, e não conseguindo acreditar em seus olhos arregalados, pedindo para sua mestre não morrer ali, e sem que ele percebesse, o assassino já estava bem na sua frente, observando tudo que ele fez bem de perto. E aquele homem que fez aquilo, falou na frente do Qian que essa mulher sacrificou
sacrificou sua própria vida, somente por um mero escravo, e que ela era uma pessoa estúpida, mas que faz o trabalho dele muito mais fácil. Ouvindo aquelas palavras, o Qian começou a ficar ainda mais irritado com o assassino, que estava falando mal da sua mestre mesmo naquela situação, e o Qian, se lembrando da sua mestre, falou que sabia que seria feliz, contanto que ela estivesse com ele o tempo todo, e que queria ver o sorriso dela todos os dias, se lembrando de quando os dois foram fazer aquele piquenique, e ele acabou dormindo na sombra de uma árvore, e a protagonista começou a rir dele, falando que ele era muito bobo, mas agora tudo aquilo se foi e ficou no passado, porque a Olivia nunca mais iria poder rir daquele jeito. E o assassino, mais uma vez tentando usar a mesma magia que da última vez, disse para o Qian não se preocupar, porque ela não iria morrer sozinha, tentando dizer que o Qian também seria o próximo a acompanhar ela para o pós-vida, falando que se alguém merece receber toda a culpa dessa situação, seria a mestre dele, que era totalmente patética. E quando Qian ouviu aquelas palavras, ficou furioso, perguntando como que ele ousa, enquanto o assassino estava ouvindo um barulho estranho, que forçou ele a parar de conjurar a mesma magia que usou antes, percebendo que o chão estava lentamente se partindo em vários pedaços, pensando que aquilo estava acontecendo sem nenhum motivo, mas a razão era o próprio Qian, que estava fazendo tudo aquilo com o poder mágico que ele tinha, mostrando uma luz branca emanando do corpo dele enquanto estava chorando e segurando o corpo da Olivia, falando que com toda certeza vai matar ele ali mesmo. E longe daquele lugar onde o Qian estava, vemos uma torre especial diferente das outras, porque ela era uma torre de magos e feiticeiros, onde um deles, que tinha óculos fundos e cabelos verdes, estava estressado porque o padrão de saída de mana não estava compatível com os cálculos atuais que eles estavam recebendo, se perguntando o que poderia estar acontecendo com o fluxo de mana nessa região, que estava aumentando significativamente sem nenhum motivo aparente. Até que de repente esse homem viu uma luz branca muito forte no meio da floresta, como se fosse um sinalizador aparecer pela sua janela, fazendo ele ficar surpreso com o que sentiu, achando que estava tendo alguma alucinação ou que aquilo não era real. Mas quem estava causando aquilo de verdade era o Qian, que no meio da floresta, estava começando a liberar toda a sua mana, que por algum motivo estava queimando como um fogo branco no meio das árvores, o que deixou o assassino muito preocupado, porque aquilo estava chegando perto dele e queimando as suas roupas, fazendo ele correr para bem mais longe, pulando para trás, tentando evitar que o fogo alcançasse ele. E enquanto isso o Qian ficou observando ele, segurando o corpo da Olivia em seus braços, fazendo o fogo branco que ele estava produzindo se espalhar ainda mais pelas árvores e pelo chão, fazendo ele quebrar completamente em sua frente, com uma enorme onda de poder que estava sendo emanada de seu corpo, e o Qian estava chorando por conta do que aquele homem fez e com seu nariz sangrando, provavelmente por conta do excesso de mana que ele estava usando, ou que não podia controlar seus poderes, falando que aquele homem ia morrer agora mesmo. E o assassino de antes que tentou fugir, usou uma magia como tentativa de proteção, mas não estava adiantando nada contra o Qian. E quando ele menos esperava, tudo explodiu em sua volta, como se nada pudesse defender esse ataque. E o Qian depois daquilo começou a se lembrar do seu passado, contando que ele tem sido um escravo desde o dia que ele consegue se lembrar, quando era somente uma criança, usando roupas sujas e mal feitas, preso com uma bola de aço nos pés. E as pessoas sempre diziam para ele que o Qian seria um escravo até o dia que ele morresse, e que sempre teria uma vida pobre e medíocre, mostrando ele no meio de vários outros escravos que estavam trabalhando e comendo, ouvindo os outros reclamando da qualidade da comida, e que se eles continuarem comendo tão pouco assim, vão acabar morrendo de fome, e que se os seus mestres querem que eles trabalhem direito, eles precisam se alimentar direito também, senão, podem acabar morrendo de fome. E nem mesmo Qian, quando criança, gostava daquela comida, não querendo comer por conta da sua aparência, cheio de restos e comida suja, tendo até mesmo as espinhas de um peixe morto que foi colocado dentro da sopa, até que ele ouviu um homem do seu lado, falando para ele não se preocupar com isso, falando que naquela noite ele iria tentar falar com o mestre deles, e que vai tentar pedir por mais comida para todos os escravos, tentando acalmar o Qian, dando alguns tapinhas na cabeça dele por ser uma criança muito fofa. E depois aquele homem que parecia cuidar dele, deu um pedaço a mais de pão para ele comer, falando que por enquanto ele pode ter a comida dele, porque como ele estava em fase de crescimento, ele precisava comer melhor do que as outras pessoas ali. E isso deixou Qian muito feliz naquela época, porque ele podia comer algo melhor do que aquela sopa estragada, o que também deixava o homem que estava ajudando ele feliz de ver o sorriso dele. Mas depois daquele dia feliz que tiveram, um corpo apareceu na frente
frente de todos os outros escravos no meio de um pátio, e o Qian também viu o que estava acontecendo ali, ficando com medo e apavorado com aquela cena, e todos os outros escravos ficaram assustados, porque sabiam que aquele homem era quem estava ajudando o Qian. E o motivo dele ter morrido nas mãos do seu mestre foi porque na noite passada que ele pediu para o seu mestre dar mais comida para eles, porque senão poderiam morrer de fome. Porém, para os escravos lá, pedir pelo mínimo de condição de vida era um pecado, e a morte daquele homem que cuidava do Qian foi por não saber o seu lugar, e por isso foi espancado pelos nobres. E depois daquele incidente, o Qian aprendeu a não querer nada na sua vida além do que ele já tinha, aceitando aquela comida podre que davam para ele sem reclamar mais, porque o principal objetivo dele agora era sobreviver, e não importava o quão difícil ou dolorosa fosse a sua tarefa, carregando as coisas para os nobres. E um dia ele chamou a atenção de uma nobre que estava observando o Qian de longe, e foi ali que ele começou a ser um escravo noturno, mas ele continuou fazendo isso mesmo assim, porque ele precisava sobreviver. E depois de muito tempo sendo um escravo, ele já havia perdido a conta de quantas vezes ele foi vendido para novos mestres e donos, sem nem se lembrar quando ele começou a servir outras mulheres na cama, já que foram muitas vezes, e já se passaram muitos anos desde o dia que tudo começou. E naquela época, o trabalho dele só começava mais à noite, e por conta disso, ele ficava preso em uma sala empreitada e suja, como um animal, e raramente tinha chance de ver a luz do sol, e já havia começado a definhar completamente, pensando que assim que o seu dono atual enjoar dele, ele será vendido mais uma vez para o seu próximo dono, como se fosse um animal que é passado de casa em casa. Até que um dia ele estava naquele leilão, onde todos estavam oferecendo milhões por ele, e era exatamente por isso que ele não esperava, que a Olivia seria uma dona diferente porque enfrentou aquilo por anos, mas quando chegou na casa dela, ouviu a Olivia falar que o motivo dela ter trago o Qian até a sua casa não era aquilo que ele estava imaginando, e que era para ele fazer o que fizesse ele o mais feliz possível, e que ela não deveria pedir desculpas para ela, o que deixou o Qian muito surpreso e feliz, falando que cada vez que a sua mestre mostrava tanta bondade assim para ele, mais ele começa a desejar por essa bondade, se lembrando de como a Olivia era boa com ele, e como ele era feliz com ela, e que por causa dela ele continuou esquecendo o lugar que ele tinha que ficar, como um escravo desde que nasceu, chorando quando ele começou a se lembrar do toque da sua mestre em seu rosto, dizendo que vai sempre ser somente da sua mestre, e que ela sempre será somente dele. Até que então vamos à situação que a floresta ficou depois daquela explosão, com o chão partido em diversas partes, a floresta em chamas azuis e brancas, enquanto ele ficava segurando a Olivia no meio de todo aquele caos, dizendo que ninguém poderia tirar a sua mestre dele. E olhando para o corpo da Olivia logo ao seu lado, ele começou a chorar ainda mais, deixando as lágrimas caírem em cima dela, tentando segurar ela mais forte, e pedindo para ela aguentar mais um pouco por ele, porque os dois agora vão correndo para casa, mostrando o Qian correndo com a Olivia em seus braços, falando que tudo ia ficar bem porque eles estão indo para casa juntos, fazendo o Qian então se sentir que ele finalmente conseguiu se libertar das correntes de um escravo que ele tinha antes e que podia ser livre junto da Lady Olivia. E quando Qian finalmente conseguiu voltar para a mansão, começou a bater na porta com toda a força que ele podia, fazendo um barulho muito alto na porta. E um dos empregados da mansão foi até a porta muito irritado, porque ele não sabia quem era que estava fazendo esse barulho, se perguntando quem iria ousar fazer esse barulho a essa hora. Até que quando ele abriu a porta ficou em choque e assustado com o que ele viu, o Qian agachado na frente da porta segurando a Olivia caída, pedindo para por favor ajudarem ela, e que eles chamassem um curandeiro agora mesmo para pode salvar ela. E o empregado fez exatamente aquilo, enquanto chamava todos os outros empregados para ajudarem o Qian e a Olivia. E graças a isso eles levaram a Olivia para a cama dela junto de todos os outros empregados. Enquanto o curandeiro tentava ajudar ela por conta do ferimento que recebeu mais cedo, porém o curandeiro parou de usar a sua magia, o que deixou o empregado ao seu lado muito nervoso e preocupado, perguntando para ele por que ele parou de usar a magia e de curar a Olivia, falando para ele continuar com o tratamento agora mesmo, mas o curandeiro, suando frio e ofegante, começou a pedir desculpas, porque o coração dela já tinha parado há muito tempo, e nem mesmo a magia dele seria capaz de salvá-la, falando que não tinham mais esperanças para salvar a Olivia, e isso deixou todos tristes e abalados, porque eles iriam perder a sua Lady Olivia, fazendo as empregadas e os serventes chorar de desespero e tristeza por conta da morte dela. Até que então, quando o curandeiro já estava pronto para ir embora, e estava prestando seu respeito pela Olivia,
o Qian se aproximou da cama dela e pediu para ele tentar também ajudá-lo da forma que ele podia, mas o curandeiro achou aquilo estranho, porque o Qian não era nenhum tipo de curandeiro ou padre para usar magia de cura assim com ele. Mas o Qian ainda assim não queria desistir, falando que iria salvar a Olivia não importa o custo para ele, chorando e determinado. E isso deixou o curandeiro muito impressionado, porque ele não sabia como que o Qian estava sendo capaz de usar aquele tipo de magia de cura, porque era algo muito mais poderoso até mesmo do que a própria magia do curandeiro, com um brilho muito forte, que aumentou ainda mais depois, usando toda aquela magia no corpo todo da protagonista, o que deixou todos maravilhados com o que estavam vendo, sem conseguir compreender como que ele tinha tanta mana assim dentro do seu corpo, e os empregados, assustados, ficaram pensando se iria dar certo ou não. Mas o curandeiro estava mais curioso para saber quem era aquele garoto, e como que ele tinha poderes assim tão extraordinários, usando tudo que ele tinha sua magia, curando a protagonista o máximo que podia. E durante essa cena, é dito que em março no ano de 1840, vai nascer um feiticeiro muito poderoso, que vai trazer ruínas para todo o império, queimando completamente o lugar em que eles moravam, falando que essas foram as palavras de um grande profeta daquela época, que foi pessoalmente encontrar o imperador há 20 anos atrás, se curvando diante dele e contando as notícias para ele. E desde aquele dia, o imperador começou a procurar todas as crianças que nasceram com mágica naquela época para poder matá-las, para poder prevenir que aquela profecia se tornasse realidade. E essa época foi a mesma em que o Qian nasceu, mas acabou sobrevivendo mais do que os outros, porque era vendido constantemente para vários mestres como escravos, impedindo que ele fosse localizado pelo imperador. E quem estava falando aquilo tudo era a protagonista Olivia, que estava lendo aquele trecho das páginas do livro em que ela estava, tentando entender onde é que ela estava de verdade, e se perguntando se ela também morreu nesse mundo, e o que aconteceu com o corpo dela, porque ela não esperava que fosse morrer assim tão de repente, ficando preocupada se o Qian conseguiu sobreviver, e se os outros guardas e serventes estavam bem também. E a protagonista ficou falando que ela já estava morta uma vez no outro mundo, quando sofreu aquele acidente, então por causa disso, ela não estava com medo da morte, ou com medo de morrer, porém ela ainda estava preocupada sobre quem iria cuidar do Qian agora, que ela não estaria mais com ele. Se lembrando do garoto com um sorriso inocente e feliz, chamando ela de Lady Olivia, se perguntando o que vão fazer se alguém ficar pegando no pé dele de novo, porque ela ia precisar estar lá com ele, para proteger o Qian numa situação dessas, falando que ele era um garoto muito gentil e doce, vendo ele estendendo a mão para ela, como se estivesse chamando ela para alguma coisa, ou tentando tirar ela daquele lugar que estava presa, e a protagonista querendo encontrar ele de novo. Segurou a mão do Qian que estava chamando ele, porque ela admitiu que estava preocupada com ele e no que iria acontecer com ele também. Até que finalmente ela, enquanto estava um dia no seu quarto, acordou daquele coma que estava depois do ferimento que sofreu, despertando com uma roupa de paciente, deixando a sua empregada muito surpresa e gritando pelo seu nome, chamando todos que estavam por perto para irem ver ela. E a protagonista, que não estava entendendo nada que estava acontecendo, ficou se perguntando onde que ela estava, já que a única lembrança que ela tinha era estar naquela floresta, sendo atacada por um feiticeiro. Junto do Qian, percebendo então que ela estava em seu próprio quarto, e quando ela menos esperava, estava cercada de empregadas e serventes que estavam muito emocionados e chorando, porque ela acordou, e até mesmo o médico, que não conseguiu ajudar ela, estava na ponta da cama observando a protagonista. E depois de entender as coisas, a Olivia tentou se sentar na cama, mas estava se sentindo meio tonta e confusa ainda, colocando a mão em seu peito, perguntando o que foi que aconteceu, e a sua empregada, ainda mais preocupada, pediu para ela se levantar com cuidado, e de longe ela ouviu alguém falando para o Qian ir com cuidado e com calma, mas ele estava correndo o mais rápido que podia para chegar até a protagonista Olivia. E quando ele chegou, o Qian já estava abraçando a protagonista muito feliz, porque ela estava nem depois de tudo, e esse abraço acabou assustando ela, porque ainda não estava compreendendo muito bem como que tudo isso aconteceu, sentindo o Qian chorar no seu colo enquanto falava o nome dela. Mas o que deixava ela feliz mesmo, era que ele conseguiu sair daquela situação vivo e bem, perguntando se ele estava bem, segurando o rosto dele, que estava cheio de lágrimas porque não conseguia segurar a sua emoção e felicidade que estava sentindo naquela hora. E depois desse momento dos dois juntos, a protagonista olhou para frente e viu algo muito bom, percebendo que o seu guarda e ajudante de antes, o Hans, também estava vivo,
mas muito ferido, com um braço quebrado e precisando de ajuda para caminhar, e o guarda da Olivia falou que estava muito feliz que a sua dama estava bem de verdade. E isso fez a protagonista pensar um pouco em como ela estava viva, se perguntando se ela acabou de voltar dos mortos, como se fosse revivida mais uma vez. E como as notícias do que aconteceu se espalharam muito rápido, a pessoa que orquestrou o assassinato da Olivia também ficou sabendo que ela ainda estava viva, por meio do homem que sofreu aquela explosão do Kian, falando que ela era realmente um grande problema, e perguntando quando que ela ia finalmente desaparecer da vida dele. Aquele homem que organizou tudo era o príncipe coroado, falando que aquele assassino não era bom em nada, e que era para ele sair da sua frente agora mesmo, e que não deve nem mesmo chegar perto dele até que o príncipe o chame, ficando muito irritado por não ter conseguido o que queria, dizendo que aquele assassino era inútil para ele, porque nem mesmo conseguiu cumprir o seu trabalho direito, mas que também não podia ser culpa totalmente dele, falando que não tinha como saber que aquele escravo que estava com a Olivia iria se tornar um poderoso feiticeiro, que iria superar as expectativas de todos, até mesmo daquele assassino. Mas isso fez o príncipe pensar em como ele conseguiu esconder toda essa quantidade imensa de mana por tanto tempo, ainda mais depois do que o imperador fez há 20 anos atrás, se perguntando o que a Olivia poderia estar planejando agora. E o príncipe, pensando em algum outro plano para jogar contra a Olivia, estava perto de um jardim e um palácio, vendo que a melhor amiga de infância da Olivia estava logo abaixo dele, muito feliz e alegre, conversando com os outros nobres ao seu redor. E ele disse que agora era a hora de começar a coletar as peças corretas para esse jogo, esperando que ele possa usar a amiga da protagonista de alguma boa forma. Até que quando voltamos a ver a mansão da protagonista, duas das empregadas estavam de fora do quarto da Olivia, como se estivesse bisbilhotando ela, ou coletando informações para o primeiro príncipe, e a protagonista, no meio do seu banho, acompanhada da sua empregada, falou que o Kian finalmente percebeu todo o poder que ele tem em mãos e usou ele para poder proteger e salvar a Olivia, e que ela imaginava em alguma parte da sua mente que o Kian nunca iria descobrir sobre os seus poderes e habilidades, esperando que ele pudesse viver uma vida normal de um garoto normal, mas algumas coisas infelizmente não podem ser modificadas no livro em que ela está. E a empregada começou então a conversar com a protagonista, falando que está muito feliz de ver a sua dama bem saudável, falando que quando ela ouviu o coração da sua dama bater mais uma vez, pensou que era somente algo da sua imaginação, porque mesmo que todos os outros empregados, curandeiros e padres já tivessem desistido dela, o Kian ainda tinha esperanças e nunca desistiu, falando que ele com certeza era um verdadeiro milagre. E a protagonista, ficando o seu corpo e o seu peito, percebeu que a empregada estava certa, porque aquele ataque mágico atravessou completamente o seu peito e o seu coração, mas agora ela não consegue ver ou sentir nenhuma cicatriz daquele ataque mortal, mencionando que o Kian até mesmo conseguiu invocar os cavaleiros com magia de teletransporte até a mansão, se perguntando como que isso era possível, porque se passaram somente algumas horas desde que ele percebeu seus poderes mágicos, mas ainda assim, ele foi capaz de trazer uma pessoa morta de volta à vida, que foi a protagonista, falando que não vai ser nada bom se as notícias sobre isso se espalhassem demais, e assim que a protagonista saiu do seu banho, Dee estava diante das suas empregadas, ficou pensando nessa situação que eles estavam, se perguntando por que essas coisas que estão acontecendo parecem ser tão familiares para ela, porque ela já teve que evitar que rumores se espalhassem pelo reino uma vez, e vai ter que fazer isso de novo. E a protagonista, saindo do seu banheiro, foi conversar com um dos seus empregados que ajudava ela com os negócios, perguntando se ele conseguiu manter tudo no maior sigilo possível, e ele respondeu que sim, e que teve certeza que nenhuma notícia do ataque fosse divulgada. Porém, ele estava mais preocupado com a sua dama, porque ela deveria descansar mais ainda, e não somente algumas horas, mas a protagonista se recusava a descansar, falando que estava completamente bem. E depois de pegar as anotações do empregado dela, a Olivia disse para ele começar a organizar os funerais para os cavaleiros que foram sacrificados naquele ataque. Mas antes disso, eles precisam descobrir quem estava por trás daquela tentativa de assassinato, porque como eles ainda não têm nenhuma pista sobre quem era o culpado, eles precisam informar agora mesmo a guilda de informações, e pedir que eles iniciem uma investigação secreta. Mas os empregados da Olivia não estavam ligando para a investigação, eles estavam preocupados com a saúde dela, e quando Kian chegou naquele lugar junto dos outros, os empregados começaram a pedir para ele persuadir a sua dama Olivia, porque ela realmente precisa descansar um pouco mais.
E o Qian, concordando com eles depois de ouvir tudo, olhou para a protagonista, que ficou já aflita pela forma que ele iria tentar convencer ela. E o Qian, chegando perto da protagonista, fez uma cara de coitado, com medo, pedindo para ela descansar porque estava preocupado com ela. E ela respondeu que esses olhos de cachorro não iriam funcionar com ela. E o Qian depois perguntou para os empregados o que foi que o médico falou, e eles responderam que o médico disse que ela precisa repousar e descansar para recuperar suas forças. Mas tirando isso, ela estava muito saudável, mas o médico recomendou que ela dormisse um pouco mais para descansar. E a protagonista, confusa, se perguntou quando que ele começou a ser amigo dos seus empregados assim tão rápido. E a protagonista, depois de ver aquilo, estava pensando em como que o Qian estava com tanta energia assim, principalmente depois daquele incidente. Porque ele deve ter usado muito de sua força para salvar a protagonista. Então ele quem deveria estar descansando para recuperar suas forças, e não a protagonista. Mas ele provavelmente não estava cansado porque ainda era jovem, e não tinha noção de como controlar seus poderes corretamente. E a protagonista, pensando sobre o futuro do Qian, falou que ele deve estar confuso depois que o poder mágico dele despertou de repente. Falando que ela precisa achar um professor especial para o Qian, e que eles também precisam medir a quantidade de mana antes de começar com qualquer aula. Porém, sobre esse assunto, as coisas provavelmente seriam muito mais fáceis do que a Olivia esperava, porque um de seus empregados chamou a atenção dela, perguntando o que ele queria dizer com isso, e o empregado foi buscar fora da sala um carrinho que estava logado de cartas e convites, e que a cada segundo apareciam cada vez mais, que estavam saindo de um portal mágico, que estava caindo em cima das outras cartas, falando que o poder do Qian naquele dia foi tão forte e poderoso que a torre dos feiticeiros percebeu a mudança e entrou em contato com eles imediatamente. E como as notícias do Qian se espalharam como uma tempestade através dos lugares, eles continuarem recebendo mais convites e cartas especiais, que estavam vindo de todo mundo. Isso deixou Qian sem palavras, e a Olivia ainda mais chocada do que ele por conta da sua roda de que estava na sua frente. Isso porque várias organizações diferentes querem recrutar o Qian como seu aprendiz, e isso fez a protagonista ficar sem reação, porque se passou somente um dia desde que o poder dele despertou, e já tem tantas pessoas assim querendo saber dele, deixando ela ainda mais preocupada com o Qian. E vendo que a Olivia estava preocupada, o Qian se aproximou dela e deu um forte abraço na protagonista, segurando ela com muito carinho e amor, falando que vai fazer o que ela mandar, contanto que ele possa ficar ao lado dela a todo momento. E a Olivia ficou se perguntando o que ele estava fazendo, enquanto ele ficava se esfregando na cabeça da Olivia, pensando que agora ele finalmente pode ficar com a Olivia para todo sempre, segurando ela bem forte com ele. Até que do lado de fora daquela mansão, havia um passado ou um pombo-correio mágico, que estava observando tudo o que acontecia dentro da casa da Olivia, para mandar informações para outra pessoa, e assim que aquele saiu voando, ele chegou em uma terra muito diferente e distante de onde a protagonista morava, em um castelo rodeado de uma grande floresta, e havia uma nevasca cobrindo completamente todo o lugar da cabeça aos pés. E nesse castelo, o empregado havia chegado perto do seu senhor, falando que todas as preparados estavam completas, mas o que ele recebeu foi o homem falando com ele, falando para o Félix, que era o seu empregado, que ouviu umas notícias muito interessantes do seu passado hoje, e que ele mal pode esperar para voltar para casa com um enorme sorriso, e aquele homem misterioso tinha cabelos castanho escuro e olhos da cor do mel. E no outro dia, a protagonista resolveu se reunir para uma festa do chá com outras damas nobres, e elas ficaram preocupadas com a Olivia, perguntando se agora ela estava melhor, falando que elas ouviram falar que ela sofreu um acidente na carruagem, e ela respondeu que estava muito bem e que agradece a preocupação, fingindo que estava rindo junto com elas, falando que a equipe dela fez um ótimo trabalho escondendo o que realmente aconteceu no acidente, porque as damas já estavam preocupadas. Depois de ouvirem as notícias, então se a verdade fosse revelada, teria sido muito pior. E a protagonista em seus pensamentos falou que normalmente prefere ficar trabalhando a essa hora do dia, ou adiantar alguns de seus deveres, mas ela precisa ter certeza de que todos na alta sociedade saibam de que ela não se machucou de nenhuma maneira por alguém, e que essa festa do chá foi feita com esse objetivo. E as outras damas falaram que a Raquel não pode comparecer à reunião delas por motivos pessoais, mas a verdade era por conta daquela conversa que ela teve com a protagonista naquele dia, falando que aquilo provavelmente deve ter feito ela odiar a Olivia mais ainda desde a última vez, mas que pelo menos a protagonista convidou ela para a festa do chá.
E então as outras mulheres mudaram de assunto completamente, falando que elas precisam dar os parabéns para o Qian, porque ele conseguiu se tornar reconhecido como um feiticeiro de alto nível, e que eles receberam centenas de convites vindos de todo o mundo, e essas notícias deixaram até mesmo a protagonista muito feliz ouvindo aquilo, porque agora o Qian era certificado como um dos feiticeiros oficiais de todo o Império, e que antes dele somente 3 pessoas no Império foram classificadas como feiticeiros de alto nível. Então não é uma surpresa de que o Qian se tornou uma figura nacional, e um tópico muito falado no meio de conversas entre nobres. Além de que a existência do Qian também serviu de grande aviso para todos os outros inimigos do Império, por ter mais alguém poderoso ao seu lado, e isso trazia todas as situações ao lado deles, mas ainda assim a protagonista não podia descansar direito, porque o culpado daquele incidente, e que tentou matar ela e o Qian ainda estava solta por aí. E então uma das mulheres que estavam na festa do chá, começou a se perguntar para onde que o Qian vai escolher ir, tentando saber essa informação pessoalmente da Olivia, vendo que as duas estavam muito animadas e interessadas nesse assunto, mas a protagonista não fazia ideia do que elas estavam faltando. E uma delas falou que o Qian fica lindo mesmo usando roupas feias, mas o uniforme do norte iria combinar muito mais com ele, com roupas frios e o clima gélido de lá, que daria destaque para ele, enquanto a outra falou que os olhos azuis do Qian iriam combinar muito mais com as regiões do sul, que eram mais marítimas e perto do mar, dizendo que também ficaria lindo com esse uniforme do sul, e que a última opção dele seria ficar junto da Lady Olivia, já que isso faria muito mais sentido para elas. E a protagonista achou bom que elas ainda estavam pensando que eles eram um casal, e que estavam contando histórias sobre eles, e que isso era algo muito fofo. E sem que a protagonista pudesse perceber, elas continuaram conversando, perguntando se Vossa Majestade o Imperador vai dar algum título de honra para o Qian, e que elas esperam que o Qian compareça em mais festas, para elas conseguirem ver ele mais vezes. Comentando também que o segundo príncipe está finalmente voltando para a capital, e que isso aconteceria logo em somente alguns dias, deixando a outra mulher muito surpresa, mas a protagonista cansada não prestou atenção, falando que ali estava muito pacífico, e que ela pode estar se preocupando por nada, já que o Qian também estava se saindo muito bem nas aulas dele, tanto normais como de magia, e que ela deveria se acalmar um pouco e só fazer o seu trabalho, e que isso seria o melhor. Gostaram do vídeo? Deixem o like e se inscrevam no canal para mais.